Boa noite, queridos. É um privilégio estar aqui hoje pregando, ao mesmo tempo que é uma grande responsabilidade, né? Mas que todo o Senhor seja exaltado e a igreja seja edificada. Queridos, eu peço que vocês abram suas Bíblias no Salmo 90, que é o texto que nós vamos meditar hoje, pela graça de Deus. Antes da gente adentrar no Salmo, antes da gente adentrar no texto de hoje, que se encontra no Saltério, que é o livro que contém os 150 salmos, é importante a gente saber que literatura que é essa, os salmos. Sabemos que a Bíblia é dividida em diversos gêneros literários, então Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, os textos narrativos, a literatura poética e sapiencial, que são os livros de sabedoria, os livros proféticos, evangelhos, as epístolas, e os livros apocalípticos, os de revelação, né? Temos 2, um no Antigo Testamento, Apocalipse, e um no Antigo Testamento, que é Daniel, e um no Novo Testamento, que é Apocalipse. E os salmos, eles estão inseridos dentro dos livros de sabedoria. Os salmos, eles, embora tenham esse gênero poético, essa forma de expressar mais poética, com expressões idiomáticas, comparações, eles são história verdadeira, porque eles estão dentro de um contexto histórico. Os salmos eles estão dentro de... Eles falam de profecias a respeito de histórias, profecias que se cumpriram, profecias que irão se cumprir, e eles estão inseridos dentro da história. Então eles são histórias verdadeiras também, estão dentro de um contexto histórico, e expressam louvores. O livro dos Salmos é uma escola de oração, né? Uma fonte de verdade, uma revelação do próprio Deus. Todo mundo que for tratar de um tema, alguém que for trabalhar na EBD sobre oração, algum livro de oração, acho que vai disparar, não é? For tratar de algum livro de oração, alguma EBD que for tratar do tema de oração, se não falar sobre os salmos, a gente tem que ficar meio desconfiado. Então a gente está lendo um livro sobre oração, eu, o Jefferson, o Gustavo e o Jefferson, e eles falam muito sobre os salmos, porque os salmos são orações, em forma de cânticos, de louvores, mas são orações que revelam o próprio Deus e revelam o coração do ser humano também. O livro dos Salmos está dividido em 5 livros, então foram uma estrutura que foi organizada de acordo com o tempo. Então o primeiro livro dos Salmos 1 ao 41, o segundo livro Salmos 42 ao 72, o terceiro dos Salmos 73 ao 89, o livro 4 dos Salmos 90 a 106 e o livro 5 dos Salmos 107 a 150. Cada um desses livros, eles encerram com uma doxologia, ou seja, com uma adoração ao Senhor. Então ele foi estruturado com um propósito, essa estrutura dos Salmos. Eles foram escritos de acordo com o tempo, mas ele tem uma estrutura própria. Alguns estudiosos dizem que é uma tentativa de seguir a estrutura conforme o Pentateuco. 5 primeiros livros, 5 livros dos Salmos. E o salmo que a gente vai meditar nessa noite, o Salmo 90, está dentro do livro 4, que é um livro que provavelmente na festa dos tabernáculos esses salmos eram lidos, porque eles falam muito do período do Êxodo, então é uma lembrança do Êxodo. Quando a gente olha para os salmos, a gente vê que existem tipos e subtipos de salmos. Existem salmos que são hinos, cânticos congregacionais, que louvam o Senhor, que demonstram louvor ao Senhor. Salmos de ações de graças, que expressam gratidão de Deus por suas ações. Os cânticos de Sião, que celebram Sião como um tipo de representação do reino de Deus. Existem os salmos reais, que enfocam algum aspecto da realeza dos reis de Israel, da coroação, do casamento real, votos reais. Os salmos de sabedoria, ou salmos de Torá, que contrastam uma vida vivida, sabiamente sob a lei de Deus, em contraste com a vida vivida de uma forma insensata, de uma forma tola. Os salmos de lamentação, que é o tipo de salmo mais comum,
onde os salmistas eles estão expressando uma angústia, eles estão demonstrando um lamento por causa do pecado, da fome, do sofrimento, dos inimigos, de guerra e assim por diante. Nesses salmos, o salmista que está orando, ele está rogando a Deus que remova a fonte do seu sofrimento. Na IBD a gente está estudando sobre o sofrimento, a gente percebe que não é algo que nós desejamos, que nós queremos, então nós lamentamos. Não é uma atitude errada, pecaminosa lamentar. Ao mesmo tempo em que nós, conforme vimos hoje, olhamos para o futuro. Então, esses salmos geralmente terminam, que são de lamentos, eles terminam com uma doxologia, com uma expressão de confiança, com louvor ao Deus. E os salmos de lamentação podem ser cantados por uma pessoa, é um indivíduo que escreveu esse salmo e ele está cantando, demonstrando esse louvor a Deus, ou ele pode ser expresso, é um cântico congregacional, que é um salmo de lamento como o povo lamentando. Existem os cânticos de fé que expressam a confiança em Deus, então esses salmos eles não pedem auxílio, eles não lamentam, eles simplesmente demonstram a sua confiança no Senhor. O Salmo 90, que é o que nós vamos meditar hoje, ele ilustra o padrão de lamento. É um salmo de lamento. É um salmo congregacional, já que ele fala da situação do povo e não apenas de um indivíduo. E este salmo, ele pode ser considerado o salmo mais antigo do livro de Salmos, porque, como vocês podem ver na Bíblia de vocês, embaixo talvez do título que tem de vocês, está escrito Oração de Moisés, o homem de Deus. Ele trata de temas que começam com a queda dos nossos primeiros antepassados e que continuam sendo temas importantes e, de certa forma, enigmáticos, porque a gente não consegue, por si só, solucionar até que o Senhor volte. Ele vai tratar sobre o Deus eterno e os seres humanos frágeis, sobre a vida e a morte, e o significado desta vida neste mundo confuso e difícil. Trazendo um pouco do background, do plano de fundo, do contexto desse salmo, para nos ajudar a compreender o que o salmista está dizendo aqui. Então, quando a gente entra no contexto, os textos, o que ele está dizendo aqui começa a ter um pouco mais de sentido. Então, se é um salmo de Moisés, é uma oração de Moisés, é importante lembrar quem era Moisés. Então, Moisés era filho de Anrão e de Joquebede, da tribo de Levi. Eu vou fazer bem breve, porque o objetivo não é uma biografia de Moisés, né? Então ele nasceu no Egito, na época em que o povo de Israel era escravo no Egito. Ele cresceu na casa de Faraó, ficou 40 anos no Egito, mas ele foge do Egito porque ele matou um egípcio que estava maltratando um israelita, que ele sabia que era do seu sangue, povo dele. Então ele foge para a terra de Midian e fica 40 anos também na terra de Midian. E Deus, no meio da sarça ardente, chama Moisés para tirar o Israel do Egito, para livrar Israel da escravidão do Egito. E Deus revela a ele como o grande eu sou. Naquele momento Deus revela o seu nome, né? O grande eu sou, ou quem eu sou o que sou, serei o que serei. Ele revela a Moisés como Deus que iria estar com ele para libertar o povo da escravidão do Egito. Poderosamente Deus liberta Israel através de 10 pragas no Egito, através de Moisés. Moisés dirige Israel através do Mar Vermelho e na peregrinação no deserto. Deus dá a Moisés e ao povo a lei no Monte Sinai, instruções sobre o templo, sobre o tabernáculo. Então, essa foi a vida de Moisés de uma forma bem resumida. É possível que Moisés tenha escrito esse salmo depois que Israel fracassa na fé em Cádiz Barneia. Isso tem um paralelo com o que a gente está vendo em Josué, porque os 12 espias que vão lá e fracassam, depois em Josué, que a gente está estudando, que o pastor Felipe está pregando, os 2 que não fracassaram, eles entram à terra prometida. Então é possível que o plano de fundo de quando Moisés escreveu esse salmo seja nesse momento, quando a nação foi condenada a vagar pelo deserto durante 40 anos até que a geração mais velha tivesse morrido. Então, daqueles que saíram do Egito,
de 20 anos para cima, até que o último desses morressem, eles iriam vagar, ficar peregrinando no deserto. E essa tragédia, quando eles são sentenciados a peregrinar no deserto, até que o último morresse, foi seguida da morte de Miriam, irmã de Moisés. E 4 meses depois, seu irmão, Arão, morre também. E ainda, entre essas duas mortes, Moisés desobedece ao Senhor, em Neemias 20, quando o Senhor pede para que o povo está blasfemando, que eles foram até ali para morrer com sede, fugiram do Egito para morrer com sede no deserto. E Moisés fala para ele falar a pedra, e Moisés, com ira, fere a rocha. Então, naquele momento, o Senhor diz que Moisés também não iria entrar à terra prometida. Eles saíram do Egito para entrar. E, embora semelhança, eu acredito que esse seja o plano de fundo, outros ainda atribuem que o Salmo 90 Moisés escreveu provavelmente no fim de sua vida, em Deuteronômio, porque há muitas semelhanças com o Salmo 90 e Deuteronômio 33, onde Moisés faz o seu último discurso. Mas a gente fica com esses dois planos de fundo e tem em mente que a vida de Moisés, esse período em que eles estão saindo do Egito, que é provavelmente onde ele escreveu esse salmo. Feita essa breve introdução, espero que tenha sido breve, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono. São como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor, conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de Ti, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos têm afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, por quem o Senhor é. O Deus eterno, imutável, incomparável. Senhor, estamos diante da tua palavra, que possamos aprender e que tudo aquilo que aprendemos seja para a edificação da sua igreja e para a sua glória. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Um repórter perguntou a um senhor de 90 anos: como foi a sua vida? Qual é a sensação de chegar aos 90 anos? O senhor sente que viveu muito? Ele ficou em silêncio e por alguns segundos ele respondeu: parece que foi ontem que eu tinha 20 anos. Eu pisquei e cheguei até aqui. Então, sobre o que o escritor bíblico Moisés está falando? Ele está fazendo um contraste entre a eternidade de Deus e a brevidade do homem debaixo do juízo de Deus. Essa é a grande verdade de hoje. A vida breve em um mundo que jaz sob a ira de Deus
A única esperança é ter Deus como refúgio. A estrutura do Salmo 90, que eu me propus a seguir aqui, é a seguinte. Dos versos 1 a 2, nós vemos a eternidade de Deus. Dos 3 a 6, a transitoriedade do ser humano, a vida breve do ser humano. Nos versos 7 a 11, a gente vê essa vida consumidos e aterrorizados pela ira de Deus. Nos 12 a 7, a gente vê Moisés demonstrando uma dependência de Deus através de 6 orações. Nos versos 1 a 2, quando Moisés está falando sobre a eternidade de Deus, ele começa dizendo que o Senhor, Deus, é o nosso refúgio, a nossa morada de geração em geração. No verso 2, ele fala sobre um atributo de Deus, que é a eternidade. Sobre aquele que não tem início e não tem fim. Aquele que é desde os tempos eternos. E aqui, nos versos 1, mais especificamente, é onde está uma das semelhanças que eu mencionei, que podem trazer uma outra explicação sobre o contexto em que Moisés escreveu essa oração como se fosse no fim de sua vida. Porque no verso 1 ele faz uma afirmação dizendo que o Deus eterno era o lugar de habitação de Israel. Assim como ele também faz em Deuteronômio 33, 27, que ele diz que o Deus eterno, falando de Israel, o Deus eterno é a sua habitação e por baixo de você ele estende os braços eternos. Descrever o Senhor como lugar de habitação do seu povo, no verso 1, reafirma a ideia de que Deus é refúgio. Deus é o local de abrigo de Israel, local de segurança, torre forte, local de provisão. E o fato de Moisés declarar que Deus tem sido isso de geração em geração, é ele dizendo que mesmo nas migrações, peregrinações, ele pode estar falando da sua vida, né? Mesmo nas migrações, peregrinações, exílio do povo, Deus tem sido o lar constante. Moisés desenvolve esse pensamento no verso 2, ao afirmar que a eternidade pré-existente de Deus, declarando que de eternidade a eternidade, Deus era Deus, Ele é o eu sou. Antes, e aqui esse nascessem no hebraico, o sentido é exatamente isso, antes que as dores de parto da terra trouxessem a existência aos montes e o mundo, Ele era. E aqui a gente começa a perceber ele trazendo essa ênfase na eternidade de Deus. Ele está ilustrando que a realidade de Deus, que não tem começo e não tem fim, não tem início de dias e nem fim de dias, em contraste fortemente com a brevidade do ser humano. Nos versos 3 a 6, a gente vê essa transitoriedade, essa brevidade do ser humano. Moisés une a seção de 3 a 6, ele traz nos versos 3 a 6 diversas referências a tempo. Ele fala anos, ontem, uma vigília na noite, nos versos 4 dormem, e de manhã, nos versos 5 de manhã e à tarde, várias referências a tempo. Aqui o objetivo é dar ênfase na vida transitória do ser humano. Dar ênfase que o ser humano é breve, em contraste com um Deus que é eterno. Nós temos dias, nós temos anos, mas Deus é aquele que veio antes desses anos. No verso 3, ele está fazendo uma clara referência, ele está nos levando lá para Gênesis 3:19. Ele faz uma clara alusão ao julgamento em Gênesis 3:19, onde Deus, devido ao pecado de Adão e Eva, Deus traz a maldição da morte, a sentença que ele tinha dito a eles, que se eles desobedecessem, comessem do fruto, eles morreriam. E ele diz, pó tu és, e ao pó retornarás. E no verso 5, quando ele fala de 1000 anos, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, ele também está fazendo uma alusão provavelmente a Gênesis 5, as expectativas daqueles que viveram quase 1000 anos antes do dilúvio. Né? Mesmo 969 anos de Matusalém terminaram em morte. Uma vez que esses anos se passaram, todos são como ontem ou como uma longa vigília noturna.
Eles acabaram, mesmo 969 anos, acabam, completos, e não voltam mais. No verso 5, ele faz uma comparação com uma inundação que arrasta tudo. Durante os 40 anos de vida, ou os 40 anos na vida, naquele momento da vida deles no deserto, pensando que ele escreveu, se ele escreveu esse salmo no fim da sua vida, Moisés com certeza viu com tristeza o tempo, a morte, levar embora seus filhos, pessoas próximas, amigos. Todos os de 20 anos foram arrastados como uma inundação, morreram. E esse sono que ele traz da morte, né, com um sono, são lembrados como um sono, a vida passando de uma forma breve. Para isso ele ilustra com a imagem do dia, como se o homem como uma erva que brota de manhã, passa o dia, ao entardecer já seca. E é pela ação de Deus que eles estavam sofrendo e nós sofremos essa insegurança de uma vida transitória, de uma vida breve. É pelo decreto de Deus, em Gênesis 3,19, que nós voltamos ao pó. Um destino que não tem como evitar. A morte é um destino inevitável. Pois do verso 4, pois mesmo aqueles que duraram quase 1 milênio, 969 anos, Matusalém, acabam morrendo como todos os outros. Para todos, igualmente, a grama fresca da manhã, a flor que está brotando da manhã, é a que murcha à noite. E ele fala consideravelmente, se a gente olhar a estrutura do Salmo, mais sobre a fragilidade do homem, do ser humano, do que sobre a eternidade de Deus. Por que isso? Porque uma espécie destinada a comer da árvore da vida e viver para sempre, e viu Deus que tudo era bom, então eles viveriam para sempre com tudo bom, vira pó e dorme na morte. Quando a gente vai para os versos 7 a 11, a palavra pois, no início do verso 7, dá a resposta. É a ira divina, é o furor contra iniquidades. É a ira de Deus contra pecados ocultos. Ira. Será que a forma como Moisés expõe aqui, o fato de ele dizer que a vida termina como um breve pensamento, como um sopro, que os dias que são prolongados são como um enfado prolongado, é apenas um jeito de falar, um desabafo de alguém que está muito desanimado, melancólico? Porque é claro que a vida não é só isso. A vida tem outros aspectos. Nós temos muitas alegrias. Nascimento de um filho, conquista de algo sonhado, ver o Palmeiras perder e saber que ele não tem mundial é uma das alegrias. Mas, quando a gente procura analisar de uma forma objetiva, o que a gente percebe é que o que é comum em toda a humanidade é uma triste história de vidas arruinadas pelo pecado. E que não tem como fugir da responsabilidade diante do Deus que odeia o pecado. Se a gente olhar para qualquer pessoa no mundo, dentre os mais ricos, mais poderosos, os mais pobres, todos foram atingidos pelo pecado. Não só no sentido daquilo que nós pecamos e do pecado que nos atinge, mas todos eles vão ser atingidos pelo pecado, porque a morte é a consequência do pecado. Mesmo os mais poderosos que se sentem como se não fossem morrer, ou têm essa consequência, mas a vida deles não levam a isso, o fim, a consequência, vai ser uma lembrança de que eles são pecadores. A morte é essa lembrança de que todos são pecadores. Existe uma razão para a brevidade da vida humana, apresentada essa brevidade com peso forte dos 3 a 6. Nos versos 3 a 6 a gente vê: tu fazes o homem voltar ao pó, pois somos, no verso 7, somos consumidos pela tua ira.
A pequena palavra pois, do verso 7, ela lança uma luz a uma gama de questões bíblicas, desde a grande idade de Matusalém. Por que um declínio tão acentuado na expectativa humana? De 900 e tantos anos para poucos anos, 70, 80 anos. De fato, por que os seres humanos morrem? A resposta da Bíblia está resumida aqui no Salmo 90. Somos mortais porque Deus está irado. E Deus está irado porque nós somos pecadores. Nos versos 3 a 6, Moisés foca na brevidade da vida humana. E nos versos 7 a 11, ele explica que a morte vem por causa da ira de Deus contra o pecado. A justa visitação da morte de Deus sobre a humanidade fornece uma conexão lógica entre os versos 7 e 8. Nos versos 7, a ira de Deus consome todos os pecadores, e a justiça de Deus no consumirado surge do que Moisés confessa no verso 8. Por que disso? Ele diz: puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Deus conhece todo o nosso pecado. A luz do seu rosto expõe até mesmo aquelas coisas que pensamos estarem escondidas. Aquilo que a gente pensa que ninguém sabe. Para Deus está com tudo claro. Nada está escondido diante dele. Isso aqui também evoca o Éden. Porque quando eles pecaram, o que eles fizeram? O que eles tentaram fazer? Se esconder. Esconder o pecado. Que é o que nós vimos na Semana Magna, quem teve a oportunidade de participar, que é o que muitas vezes nós tentamos fazer. Nós tentamos criar eus. E toda vez que nós criamos outros eus, nós nos afastamos de Deus. Nós só podemos encontrar o nosso verdadeiro eu, estar totalmente descoberto à medida que estamos mais próximos de Cristo. O pois, do verso 9, Moisés começa a dizer o porquê dessa sensação da vida como breve, como algo não desfrutado, como um sopro. Ele diz: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Ter os dias passando sob a ira de Deus é o que traz esse sentimento que deixa ele conturbado, aflito. Vamos pensar no contexto que eu trouxe, o plano de fundo de Moisés para entender isso. O sentimento dele dizer isso aqui. Eles tinham saído do Egito para conquistar uma terra que emana leite e mel, que era prometido lá para os patriarcas. Mas a falta de confiança deles no Deus que os tirou do Egito, com 10 pragas de forma assombrosa, eles tinham visto o mar vermelho abrir, paredes, já pensou isso, né? Em Josué a gente viu, mas já pensou a gente ver o mar abrindo, paredes de água do nosso lado. Foi o que eles viram, eles passando em seco. Deus tinha mandado maná e codornizes quando eles estavam reclamando contra Deus porque eles iam morrer no deserto, reclamando contra Moisés que eles iam morrer no deserto. Eles já tinham visto o mar abrir, já tinham comido maná diariamente, já tinham visto Deus enviar carne, já tinham recebido a lei de forma estrondosa, como Deus manda a lei. Eles já tinham visto a nuvem de fogo, nuvem e o fogo, a nuvem que, quando os soldados de Faraó, do Egito, estavam vindo através dele, separou eles e também refrescava eles durante o dia, e o fogo que os aquecia à noite. Eles tinham visto tudo isso. Mas a preferência em dar ouvido aos 10 temerosos que espiaram a terra em vez de confiar no eu sou, que os tirou com mão forte do Egito, fez eles viverem 40 anos peregrinando no deserto, sem desfrutar da terra prometida. É nesse sentimento de quem saiu para receber a terra prometida e vai passar 40 anos peregrinando no deserto, e Moisés também só iria ver a terra, mas não iria adentrar. É nesse sentimento que Moisés faz esse lamento. Sobre a consequência, viver debaixo da consequência do pecado numa vida que é breve. O efeito da ira de Deus sobre a pecaminosidade humana é que nossos dias passam sob ela. Já pensou passar
nós passarmos os dias, ou como eles estavam fazendo, tendo em mente a consequência da ira de Deus, a consequência do pecado, viver sob a ira de Deus, sob o efeito da ira de Deus. E a afirmação dele no final do verso 9, em que nossos anos são como um breve pensamento, pode ser exatamente o motivo pelo qual ele diz que a duração dos nossos dias é de 70 ou, com muito vigor, 80. Percebe o declínio de 1000 anos para 70, 80 anos que o antigo patriarca quase alcançaram. Eu lembro quando eu estava lendo, comecei a ler a Bíblia quando eu era mais criança. E a gente começa por Gênesis. Eu lembro que quando começou ali 900 e poucos anos, eu sempre ficava na expectativa de alguém que chegasse em 1000, mas nunca chegava. Então um declínio muito grande, né? Alguém que quase 1000 anos para 70, 80 anos. E mesmo esses 70, 80 anos, na maioria deles, a abrangência é cansaço e enfado. Eles ainda levam inevitavelmente para baixo, para a sepultura. Nossas vidas são cheias de dificuldade, pecado, labor, iniquidade, fadiga, problemas, luta e tristeza. A gente pisca 2 vezes e parece que passamos da juventude para a velhice. Então, morremos. A vida, se a gente for falar com qualquer pessoa velha, pessoa que tem 80 anos, 90 anos, se você pergunta para eles, todos eles vão falar, a vida passa muito rápido. Aproveita que quando você vê, você já está velho. Meu pai fala isso. Agora eu tenho 30, né? Então, pode não parecer, mas eu sou mais novo que o pastor Felipe. Quando eu tinha 20 anos que eu comecei a trabalhar, eu lembro de olhar para minha irmã, a Bruna, que estava em casa, e falar, nossa, olha como minha vida de infância passou. Eu vejo agora eu com 30 anos, já tenho 10 anos de casado e para mim passou rápido também. Cecília já está com 7 anos. Em todas as nossas fases da vida, a gente tem a sensação de que a vida é breve. E isso é intencional, essa sensação. Deus colocou no coração do ser humano, em Eclesiastes 3, a eternidade no nosso coração. E essa sensação de breve é porque nós queremos mais. Nós não queremos o destino. Falando num olhar debaixo eu penso em um contexto de um olhar debaixo do sol. Ninguém diz assim, eu quero morrer. Você não vê isso com ninguém. A vida é breve, todo mundo quer desfrutar. Mas a sensação que nós temos, parece que em todos os momentos, é porque a gente não desfrute, que é essa angústia que ele está trazendo. Porque a nossa vida, na maior parte delas, ela é afetada pelo pecado. E tudo isso leva Moisés a fazer as perguntas retóricas no verso 11. Alguém já calculou totalmente a força da ira de Deus? Verso 11 ele diz, né? Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Nós lidamos a nossa vida com a realidade desse transbordamento da justiça de Deus, de uma forma que o nosso temor é um temor como lhe é devido. A mortalidade, a morte entre os humanos, entre o homem, é um testemunho do peso avassalador da justiça e indignação de Deus contra o pecado. Todos morrem por causa do pecado. Nós devemos temer a Deus, com certeza, muito mais do que nós tememos agora. Ninguém jamais escapou do seu governo justo. Ninguém escapa de Deus. No final do dia, quando o período de vida for completado, quando estiver entardecendo e a flor estiver secando, todos morrem sob a aplicação justa do padrão santo de Deus. Nós podemos dizer, não, eu acreditamos que Deus é eterno. Eu acredito que Deus é eterno. Mas precisamos ser lembrados repetidamente de que nessa vida, nossa vida neste mundo não é eterna. Pois cada avanço da tecnologia médica, tecnologia ambiental, ajuda a reforçar uma ilusão de que ela poderia ser eterna aqui, debaixo do sol.
Quando a gente vai vendo as coisas avançando, muitas vezes dá a sensação de que a gente pode cada vez viver mais. E óbvio que eu não sou contra a tecnologia, né? A gente desfruta da tecnologia, a gente faz uso delas. Mas nós temos que estar cientes de que nós fazemos o uso pela graça de Deus. É graça, é favor de Deus, todas essas coisas que nos beneficiam. Mas que isso não é para nossa vida eterna ser aqui. Nossa vida eterna, a vida eterna não é aqui. Cada morte é um enfraquecimento do orgulho da humanidade, demonstrando a fragilidade do ser humano. É a prova de que nós não estamos no controle. É uma lembrança de que nós não somos autossuficientes. E quando nós tentamos fazer isso, lá atrás, no Éden, o resultado de querer ser autossuficiente, de querer ser independente, de querer estar no controle, o resultado foi a morte. E é por isso que a morte é uma lembrança de que nós não estamos no controle. Se nós não somos autossuficientes, se nós não somos independentes, não estamos no controle, quando tentamos fazer isso, o resultado foi a morte, como um destino que não tem como evitar, como nós devemos viver? Como deve ser a nossa vida? E nos versos 12 a 17, Moisés dá um vislumbre disso. Ele demonstra uma dependência de Deus através de 6 orações. Obviamente que o Salmo como um todo é dito, a oração de Moisés, mas aqui nos versos 12 a 17 são 6 pedidos que ele faz ao Senhor, são 6 orações de petição. No verso 2, Moisés responde as realidades que nós discutimos, que ele discutiu até esse ponto. Quais são essas realidades? Deus é eterno, o homem é efêmero, breve, transitório, morremos por causa da justiça de Deus contra o nosso pecado. E no verso 12, ele diz, que a gente já viu na EBD hoje, que o Gustavo já quis trazer um spoiler, né? No verso 12 ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcançamos um coração sábio. Não é uma oração dele individual, é uma oração coletiva, ensina-nos. Ele está orando como povo, ele usa o plural. Aqui, além de um pedido, esse pedido tem algo por trás, há um reconhecimento, uma confissão de que eles não tinham um coração sábio. É uma confissão do viver displicente do povo de quem não reconhecia o Senhor em todos os seus caminhos. De que eles não tinham um coração sábio e não temiam o Senhor com o temor que lhe era devido. Eles não contavam os dias. O que é contar os dias, né? Aqui contar os dias não é no sentido de contar 1, 2, 3, embora isso possa ter um plano de fundo que eu vou falar. Contar os dias tem o sentido de você viver com a sua vida em atenção ao Senhor, a quem Ele é, a quem Ele se revelou. De não viver como quem não presta contas, ou como alguém insuficiente, mas uma vida de temor ao Senhor para alcançar um coração sábio. Não querendo ser anacrônico, falar de algo lá da frente, como se estivesse acontecendo aqui agora, mas é isso que nós aprendemos em Provérbios. Porque o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, da sabedoria. Moisés ora no verso 12, ele pede, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. E esse pedido por um coração de sábio flui do mencionado temor do Senhor do verso 11. É temendo ao Senhor que nós alcançamos sabedoria. O temor do Senhor, eu lembrei que a Cecília essa semana, fechou o tempo, ficou tudo muito, a gente fica pensando, o que é o temor do Senhor? E fechou o tempo e ficou tudo negro, começou muitos ventos, a Cecília veio me perguntar, o que é temer a Deus? Porque ela falou, mas por que você ia explicar, mas por que você pensou nisso agora? Ela tinha descido. Porque ela falou que começou a ventar lá em cima, ela olhou lá para fora, estava tudo muito escuro, começou a escurecer, vento forte, e ela lembrou de que ela escuta os adultos falando sobre temer a Deus.
Por que ela teve esse sentimento naquele momento, provavelmente? Ver toda aquela grandeza, tudo aquilo acontecendo no mundo, depois conversando com ela, trouxe um certo temor. Falei para ela que não é necessariamente sentir medo, embora tenha um sentido disso, mas é temer Deus por quem Ele é reconhecer Deus por quem Ele é viver a vida de acordo com quem Deus é, aquele que criou o mundo daquela forma. Então é temendo ao Senhor que nós alcançamos sabedoria. Este coração de sabedoria faz as contas com a realidade da morte. Ele numera os dias porque ele tem ciência de que ele não é aquele que não tem dias, que é eterno, que é Deus, que é eterno, que não tem contagem de dias. Ele tem uma contagem de dias. Ele precisa contar os dias, porque ele tem dias, que começa e fim. Então, ele enumera os dias para vivê-los em consideração à ira de Deus, de acordo com o temor que lhe é devido. Eu nasci em 1995. Pode, como eu falei, não parecer, mas eu sou mais novo que o pastor Felipe. Se eu viver até os 70 anos, são 40 anos a mais. O ano será 2065, 66. Se eu viver até 80, vai ser 2086. Algumas pessoas nascidas no ano em que eu vim podem chegar até 2095, 100 anos. Mas quase certeza, ou muito raro, que pouquíssimas dessas pessoas que nasceram em 95 viverão para ver a virada de 2100. Meus irmãos, nós devemos numerar os dias. O que é isso? Viver levando em conta que nós estamos num mundo debaixo do pecado. Esse pecado veio por causa da ira de Deus. Os nossos dias passarão como o ontem passou, como a madrugada passou. Se eu tenho ainda 40, 50 anos, eu quero apresentar um coração de sabedoria àquele para quem eu vou prestar contas no último dia. O salmista, ele já aceitou que ele faz parte da humanidade pecadora, de pecadores, tão culpado quanto qualquer outro. Agora ele coloca na palavra de 6 orações, uma palavra, para cada versículo restante. A resposta de todo aquele que está arrependido, humildemente, deve dar ao Deus da eternidade. Uma vez que a gente compreende que Ele também é um Deus de ira. O segundo pedido é o mesmo termo que muitas vezes é utilizado para arrependa-te, Ele está pedindo aplaca-te, volta-te, é o termo que a NA traz. É o mesmo termo que ela usa lá em cima no verso 3. Voltem. É para Deus tirar esse peso da ira. É isso que é o pedido dele. Deus continuará a fazer os pecadores voltarem ao pó. Isto é provocar a morte, que é a consequência do pecado. Mas apenas um pecador arrependido, alguém que volta do seu pecado, tem qualquer esperança de ver Deus se voltar da ira dele sobre nós. Voltar do curso da sua justiça inaplacável. Mas existe essa esperança, Ela é baseada no amor pactual de Deus. É um amor, é uma esperança que olha, como a gente viu na EBD, para frente, para uma nova manhã. Uma jornada em que está murchando, está indo, entardecendo, anoitecendo, mas uma esperança para uma nova manhã, e por isso ele pode orar nos versos 14. Que ele sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. É através da bondade do Senhor, é da satisfação nele, é tendo ele conosco, que nós podemos nos alegrar todos os nossos dias. Ele falando, é interessante que ele fala sacia-nos de manhã, porque no verso 9, ele está falando de uma manhã e de um entardecer como o fim da vida humana. Mas ele fala para Deus nos saciar de manhã como se tivesse uma nova manhã. Talvez, Moisés está falando dessa vida, ou Moisés está falando da vida próxima. A gente não tem isso, De qualquer forma é interessante. Quarto pedido, ele pede
alegria com bênçãos em proporção às nossas aflições. E aqui é uma oração ousada, né? Ele pede para que Deus os alegre por tantos dias quanto nos tem ofendido. Mesmo que ela seja ousada, porque os dias de aflição, vamos dizer que ele estivesse pensando no background, que ele estava no fim da vida, ele já sabia que estava próximo de morrer, ele pedia isso, mas mesmo assim, essa promessa fica aquém da promessa do Novo Testamento, que é: pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que supera a todos. As duas últimas orações, do verso 16 a 17, para que Deus revele a nós tanto a si mesmo, ou seja, a sua glória. A glória ali, é o pedido de que Deus se revele a si mesmo, quanto às suas obras. E o verso 16, para que o seu favor, a sua graça, repouse sobre nós, andam juntas. Elas mostram uma compreensão humilde do fato de que existe ainda algo maior que a sua ira. Em termos do Novo Testamento, é a graça que atende às demandas da justiça e da retidão e pode, portanto, abençoar pecadores apesar do seu pecado. É o sangue de Cristo que aplaca a ira de Deus. É somente pela graça, é somente por Cristo que Deus pode abençoar pecadores. Aqui, o Evangelho aplicado às palavras de Moisés dá um novo significado a isso. Porque quando ele fala sobre obras, né, das nossas mãos, ele provavelmente tinha em mente que o seu trabalho viesse a ter valor, a não ser desperdiçado nesta vida. Mas Moisés termina apelando no verso 17 para o favor do Senhor. Como a N atrás, apelando para a graça do Senhor, porque ele reconhece que é somente pela graça. É somente pela sua bondade e misericórdia em dar aquilo que pecadores não merecem. Ele roga ao Senhor que confirme a obra de suas mãos. E aqui o sentido de confirmar não é eles vão lá fazer alguma coisa e check, está confirmado o que vocês estão fazendo. Não é esse o sentido de confirmar. Que ele está pedindo que o que eles forem fazer seja estabelecido pelo Senhor. O termo confirma, em outras traduções, no hebraico, é o sentido de estabelecer, é Deus estabelecer as suas obras. Quando as suas... É um reconhecimento que é só possível viver fora da ira de Deus à medida em que eles são debaixo do seu favor, quando as obras de suas mãos são confirmadas, estabelecidas pelo Senhor. É quando o Senhor as estabelece. Quando eles temem, em primeiro lugar, a Deus e não os homens. Quando eles andam pela fé, confiantes no Senhor, com os olhos fitos no Deus poderoso que os tirou com mão forte do Egito, e não os olhos nos gigantes, que eram maiores do que eles. Porque não eram eles que iriam vencer. É o Senhor que vence por eles. Então, quando o Senhor estabelece as obras, é que eles podem descansar. A afirmação de que o trabalho feito para a glória de Deus tem valor, a gente vê essa realidade em ambos os testamentos como verdade. Em Eclesiastes ensina que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, recebendo a bênção de Deus. Paulo afirma que o labor no Senhor não é em vão. 1 Coríntios 15. Quando o Senhor estabelece as nossas obras, que os nossos trabalhos são abençoados e têm valor. Finalizando com algumas reflexões, meditações, aplicações para nós. A partir do Salmo 90, nós devemos aprender a numerar os nossos dias para que possamos alcançar corações sábios. Como obtemos corações sábios? Conhecendo e temendo ao Senhor. Como conhecer o Senhor? Lendo a sua palavra, onde ele se revela, e caminhando com ele. Nós vimos, quem participou da Semana Magna, que não é obter conhecimento do Senhor. Não é estudar teologia por si só. Eu não busco conhecimento simplesmente por ter conhecimento. Existem ateus que têm mais conhecimento do que pessoas que são cristãs, que se dizem cristãs. Não é o conhecimento em si mesmo, é relacionamento com o Senhor. É caminhando com o Senhor que nós obtemos corações sábios. É através de nos aproximarmos de Cristo em sua palavra, em relacionamento com Ele,
que nós nos tornamos sábios. Então leia a Bíblia. Não simplesmente para ter conhecimento, mas para conhecer mais de Deus, temê-lo e caminhando com Ele. A brevidade da vida deve focar nosso olhar nas coisas que importam, remir o nosso tempo nas coisas que realmente importam e nos libertar dos pecados da carne que já desperdiçamos tempo demais. Nós devemos olhar para aquele que é eterno e orar para que Ele estabeleça as obras das nossas mãos. É reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. É entender que não há nada que temos que não foi Ele que nos deu. Isso é reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. É não viver como você fosse o forte, como alguém que é independente, está no controle, reconhecendo que todos estão debaixo da dependência do Senhor. Nossa esperança neste mundo é se o Senhor é o nosso refúgio, que Ele seja o nosso lugar de habitação. E Ele próprio a nossa recompensa. Ele próprio a nossa alegria. Ele ser a nossa alegria. É isso a nossa esperança. Meus amados, nós somos breves. Deus é eterno. Nós morremos porque pecamos. Mas para os que estão em Cristo, não morremos como quem sem esperança. A morte não é o fim, porque Ele venceu a morte em nosso lugar. Em Cristo, nós temos vida. Porquanto se cremos que Jesus morreu e ressuscitou da mesma maneira, devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com eles os que nele falecerem. Nele podemos cantar com júbilo e nos alegrar todos os nossos dias. Se nossa vida, os nossos anos acabam como um breve pensamento em canseira, enfado, sofrimento, a vida com Cristo será de manhãs alegres por toda a eternidade. Sobre os dias de aflição, Paulo diz em Romanos 8,18: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Que possamos contar os nossos dias com a realidade da brevidade deles, mas com o coração sábio, temendo ao Senhor e com os olhos fitos na eternidade. No início, em Gênesis 3,19, o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte. Hoje a gente viu, na IBD também, que para aqueles que morrem sem Cristo, a morte permanece com a morte eterna, a eterna separação de Deus. Mas, se você se arrependeu dos seus pecados, creu naquele que venceu a morte, e Ele é o seu Senhor, para você existe uma promessa. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram, e aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém. Baixe essa cabeça, vamos orar. Senhor, nós somos breves, a nossa vida aqui é breve. O Senhor é eterno. Senhor, nós sabemos que estamos num mundo debaixo do pecado, que a morte é consequência da sua ira sobre o pecado, Senhor. Mas, Senhor, nós te agradecemos porque em Cristo nós podemos viver com a esperança de manhãs alegres por toda a eternidade. Nós podemos descansar, Senhor, à medida em que não olhamos para as circunstâncias e para a vida de sofrimento debaixo do pecado,
mas quando nós olhamos para a eternidade, onde podemos desfrutar alegria, que o nosso coração, Senhor, possa descansar nessa verdade, de que o Senhor é eterno e que, por causa de Cristo, nós podemos passar a eternidade. Senhor, que o Senhor seja a nossa alegria, Pai. Nós sabemos que isso é verdade na eternidade, mas que nós possamos desfrutar dessa alegria, dessa manhã alegre, aqui nessa terra já. Senhor, nos ajuda a ser sinceros de coração, Pai. Se tem qualquer coisa que nos impede de desfrutar essa alegria debaixo do sol, que o Senhor arranque ela, Pai. Que nós possamos desfrutar da sua graça, que é somente através dela que nós podemos ter vidas eternas e alegria. Somente a sua graça que aplaca a sua ira. É isso que eu oro, Senhor. E agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.